triste, como que as almas estão sofrendo, como que as ovelhas estão sofrendo. Aqui, pastora, missionário, pastores, paga o preço, não estou falando de todos não, viu? Mas paga o preço para estar aqui. Para estar aqui no campo. Não é fácil, amado, jejuar, buscar, ir para o monte, a gente dá o sangue, a gente ora, soa, as pernas dói, o joelho dói. Eu tenho nada no meu joelho, gente. Eu tenho nada. E aí a gente vem para a igreja e muitos não estão bem. Cansaço. 2 horas para Jesus, para Deus, na casa de Deus, buscar uma comunhão, buscar algo de Deus. E às vezes a gente se sente tão cansado. Nós temos o dia todo para trabalhar, a gente tem que ligar, é aquela correria também. Mas quando chega da igreja, dá um cansaço, dá um sono. Aí eu pergunto, aonde que Deus está? O que nós estamos fazendo para Deus? Hoje é cumprir os sonhos. E aqui, irmãos, esses marinheiros ficou preocupados. E quando eles chegaram lá embaixo, Deus estava comigo. E ele tinha que chamar os Deus dele. Porque Deus de mar, Deus de gesso, que nós já conhecemos. Mas eles viam ali no Jonas que tinha algo diferente. Quando ele chegou ali, que ele viu aquele homem deitado, estava levantando. Clama o seu Deus. Clama o seu Deus. Porque ele já tinha clamado os deuses dele. Você está entendendo, igreja? Aleluia. Glória a Deus. O que Deus está falando com a igreja? Clama o seu Deus. Clama a Ele, que Ele é poderoso para nos ouvir. E eles viram que tinha algo diferente, porque eles estavam muito atormentados, todo mundo preocupado. Mas aquele homem estava dormindo. E ele chamou ele. E pediu para ele chamar o Deus dele. Porque se ele clamou para os deuses dele e não viu o resultado, então clama o seu Deus e vai acontecer algo. E não é diferente na nossa vida. Não é diferente. Então, quando ele e dizia que a boa foi dele, e não ser forte para ele, porque causa de sobreviver este mal, e lançaram forte das formas. Porque Deus não deixa ninguém enganado, não, meus irmãos. Por que Deus não podia ter dado em outro? Porque quem estava ali pegando aquela causa de poder era Judas. E Deus revelou ali através daquela sorte. Que era ele o problema. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo tu és? Ele viu que tinha algo diferente ali. E assim nós temos que ser, meus amados. Nós temos que ser diferenciados. Nós temos que, aonde nós entrarmos, a pessoa tem que ver Deus em nossas vidas. Ali mesmo Jonas da desobediência, mesmo ele ali escondendo de Deus, mas ali as pessoas viam que ele era um homem de Deus, que ele era um homem temente a Deus. Mas por que ele estava fugindo? E eles lhe disseram: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe
que fizeste com isso? Pois sabeis os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Então, nós temos que confiar nesse Deus. Quando Ele mandar, vai. Nós temos uma grande obra para fazer aqui na terra. Jesus está voltando. O tempo está curto. O tempo está abreviando, não está dando tempo mais para nada. Não há tempo para nada. E para você ver que quando aqueles marinheiros pegaram ele para lançar, é que ele mandou. Deus, ele é tão misericordioso na minha vida e na vida de vocês. Que ali Deus preparou um peixe. Ele poderia ter caído na água, morrido afogado. Mas Deus tinha um plano, Deus tinha algo para fazer na vida daquele homem. Deus tinha algo para fazer naquela cidade, através da vida daquele homem. E assim como Deus, nessa noite, tem algo para fazer em nossas vidas, eu creio, amados. Eu creio, minhas amadas. Nós temos que crer, nós temos que acreditar. Nós temos um Deus poderoso. E Deus lançou um peixe. E ele, dentro daquela barriga daquele peixe, foi o tempo que ele teve, 3 dias, 3 noites. Eita glória, Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Meu Deus. Oh, glórias. Você que espera o milagre de Deus. Você que há 3 dias, há 3 noites não dorme. Você que há 3 dias, há 3 noites tem pedido: Senhor, eu preciso disso. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, coloca nas tuas mãos. Prepara para receber. Prepara para receber, igreja. Não é eu que estou falando. Porque se eu for falar de mim, não vai sair nada. Mas é o Espírito Santo de Deus que está falando. E ali foi o tempo que ele teve para meditar, para arrepender. E quando ele viu que ali ele imaginava tantas coisas, ele foi orar. Aí foi onde ele orou. Aí foi onde ele viu que ele estava errado, mas que ele tinha um Deus Todo-Poderoso, que ele não podia contra esse Deus. E quantas vezes nós vamos contra o nosso Deus? Quantas vezes nós passamos na frente do nosso Deus? Quantas vezes Deus fala: espera mais um pouco, e nós queremos fazer com a força dos nossos braços. E quando ele se arrependeu, que ele orou, que ele suplicou misericórdia, leia tudo, que vocês vão entender que através daquela desobediência ele sofreu, ele pagou um preço, ele teve medo, ele ficou num lugar sombrio, num lugar escuro, que ele não estava entendendo. E isso acontece com nós, pastor. Quantas vezes isso acontece comigo? Quantas vezes deu vontade de desistir? Há 7 anos, só luta, só dor, só sofrimento. Mas quem falou que o chamado é fácil? Quem falou que Deus me chamou para me poder ficar ali, vivendo no bom e no melhor? Não. O chamado dói. Você sabe por que esse chamado dói, meus irmãos? Quando você compadece da dor do outro, quando você vê o sofrimento do outro, quando você preocupa com o seu próximo, quando você preocupa com aquela pessoa ali no seu trabalho, quando você preocupa com aquela pessoa ali dentro da sua casa, e quantas vezes nós ignoramos
estava precisando. Agora, o que adianta eu cuidar lá fora e não cuidar da minha casa? Porque o nosso primeiro ministério é a nossa família, a nossa casa. Glória a Deus. Porque se a minha casa não estiver arrumada, se a minha casa não estiver limpa, não tem como Deus me abençoar ajudando outras pessoas lá fora. Então, meus queridos, Jonas, ele orou, e quando ele orou, ele arrependeu da burrada que ele fez, aquele peixe vomitou ele lá na praia, e ali ele foi fazer o ídolo do Senhor. Ele entrou naquela cidade, e ele começou a pregar. E ele começou a pregar. A palavra fala que foi dias, e ele pregando, e ele pregando. Nós temos muito ensino na Bíblia. A Bíblia é um manual de vida. Se nós for meditar na palavra, na Bíblia, nós temos tudo, amados. Eu vou contar um rápido testemunho da minha vida. Eu tinha uma doença, ela não tinha cura, tinha tratamento. E eu tinha um problema nos pés. E meus pés inchavam, eu tomava remédio todo dia. Eu inchava. E eu já estava assim tão que eu pedia a Deus a morte. Eu pedia a Deus para eu morrer. E toda vez que eu ia de 3 em 3 vezes, eu tirava 6 tubos de sangue. E a médica sempre falava comigo: se você não cuidar, vai chegar um ponto. Se você deixar essa doença, se você não se cuidar, vai chegar um ponto que eu vou ter que amputar o seu pé. Mas ela falou assim, eu falei assim, está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito. Eu calço 37, eu calçava 40. Eu não usava rasteirinha, eu não usava chinela baiana, não colocava meus pés no chão. Eu só usava salto. Só chinelo e salto. E aquilo ali, meus amados, eu comecei a ficar aflita, porque eu tinha separado há pouco tempo, eu tinha uma turminha abençoada. E o pai virou as costas, e eu fiquei sozinha, todo mundo me abandonou, e eu doente. E essa doença, quando ela atacava, eu gritava muito. Era muita dor, rolava. Eu chegava no serviço, eu tinha que trabalhar. Chegava no serviço, rolava no quintal de dor. E o diabo, ele é tão miserável. Você sabe o que me curava essa dor? Quando eu sentia essa dor? Cerveja. Oh, meu Deus, gente, é sério. Falar de Deus, falar desse Deus, é tremendo. É uma coisa assim, maravilhosa. E eu chegava nesse vídeo, já tinha uma latinha de cerveja, eu tomava um pouco, melhorava. Eu determinei a minha cura, eu falei com Deus, não aceito, Senhor. Eu não aceito essa doença. Eu não aceito amputar meus pés. Passei em 7 perícias e toda vez que eu ia, a médica queria me encostar, auxílio doença, eu não aceito. Eu não aceito receber porque eu estou doente. Falei com Deus, Pai, se o Senhor existe, nós temos que ser atrevidas. Nós temos que saber falar com o nosso Pai, mas às vezes nós temos que ser atrevidas. Porque quando vezes nossos filhos chegam, eu vou querer, eu quero um chinelo disso, eu quero uma roupa disso. Mas esse menino é atrevido, Deus, você vai ter que ser o nosso Pai. E eu falei, Deus, eu não aceito isso. Eu preciso criar meus filhos. Eu preciso. Eles não têm mais ninguém, a não ser eu. Você quer a minha caçula? Tem mais outra aí, porque é uma bênção de Deus. Mas Deus está tratando. Meus amados, e eu determinei. E eu falei que eu não aceitava mais e parei de tomar os remédios. Um dia eu cheguei no serviço tão rebentado os pés. Meus pés inchavam, meus pés pegavam fogo. Dentro do meu congelador era cheio de litro de Coca-Cola e água.
Porque eu já chegava colocava meus pés em cima daquele gelo. E na hora que eu colocava assim, eu virava água na hora. E eu trabalhava, eu precisava trabalhar. E eu sofri muito. Hoje, quando eu falo que o chamado dói, mas eu prefiro esse chamado. Eu prefiro que ele dói, eu prefiro que Deus me dói todinha. Eu prefiro andar rastejando atrás das almas. E quando eu determinei, um dia eu falei assim, eu vou ir para a igreja hoje. Eu vou sair lá curada. Eu fui. E eu determinei. Fui para um monte, levei os remédios e falei, está aqui, Senhor. A partir de hoje eu não posso. Se tiver que morrer, eu vou morrer. Eu fui curada para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu falei com Deus, se o Senhor me curar, os meus pés vai ser para dançar e marchar para o Senhor. Vai ser para mim correr, para mim cuidar das coisas do Senhor. Mas eu nunca pedi Deus para me pregar, não, viu, gente? Eu nunca pedi. Eu nunca pensei que um dia na minha vida, nunca, mesmo uma pessoa tímida que corria escondia, eu nunca pensei que um dia eu ia subir no altar para pregar a palavra de Deus. Porque não era esse, não foi isso que eu pedi para Deus. Jesus me curou. E quando eu cheguei no médico, eu falei assim, você é atrevida, tu é atrevida com Deus, agora você é atrevida com esse médico. Já médico já não estava lá, tinha outro. Eu falei assim, eu tenho essa doença assim, 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 assim. Aí ele olhou e falou assim, você, eu falei assim, eu. Olha aí. Eu tenho uma doença assim, eu tomo remédio assim, eu tenho uma doença nos pés. E olha aí, ele olhou, mas ele olhou tudo, os arquivos tudo no computador, chamou a enfermeira, me mandou, e eu lá teimando com ele, assim, essa mulher é teimosa demais. Aí quando ele falou assim, você nunca teve essa doença, você nunca teve essa doença. Eu falei, agora eu sei que eu estou curado. Agora sim eu sei que eu estou curado. E depois disso, nunca mais eu preguei, parei de fazer a obra do Senhor. Hoje eu não gosto muito de salto. Mas hoje eu calço assim, só quando necessário. Mas se eu pudesse, eu ficava descalço. Hoje eu gosto de rasteirinha, eu gosto de sapatilha, de sandália baixinha, porque foi muitos anos sem usar. O que eu quero falar com isso, meus queridos? Busca esse Deus. Busca. Não deixa de buscar. E não deixa de fazer a obra. Não deixa. Aquela mulher samaritana. Aquela mulher excluída da sociedade. Aquela mulher, ela ia no poço buscar água ao meio-dia para não encontrar com ninguém. Porque ela era discriminada. E quantas vezes eu não saía de casa, porque eu encontrava com as pessoas, o que você tem? Sua vida você tem, sabe? Quantas vezes eu ficava dentro da minha casa, deixava de sair daqui. Mas aquela mulher um dia, ela chegou no poço, ela teve um encontro. Ela teve um encontro com Jesus. E ali Jesus falou aquelas palavras, pediu água, né? E ela falou, resumindo, que eu quero falar disso. Aquela mulher, ela foi curada, ela foi liberta, ela foi transformada. E ela se tornou uma missionária. Ela se tornou uma missionária, porque ela tinha que contar o feito de Jesus. Ela tinha que contar aquilo que Jesus fez para ela. Então, igreja,